Que grande, maravilhoso e santo. E agradecer ao Deus Todo-Poderoso pela vida merecida que temos, mas é assim que Ele nos trata. Ele nos ama, por isso estamos vivos, alegres, louvando o dia em que Ele ressuscitou, aquele terceiro dia em que Ele ressuscitou para nos dar vida e vida com abundância. Oh Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma vez estar na Tua casa para orar, buscar o Seu nome, a Tua face, Senhor Deus, em nome de Jesus. Está aqui a Tua igreja reunida, Senhor Deus, aqueles que entendem e um dia entenderam, Senhor Deus, de salvação. Pai, abençoa cada família aqui reunida, cada um que veio aqui na Tua casa, Senhor Deus, porque eu creio que eles não veio aqui à toa, porque todos nós temos os nossos momentos terríveis e que pedimos ao Pai que nos salva, que nos perdoa nossos pecados, nossas transgressões e nos leve naquele dia maravilhoso para os céus, Senhor Deus. Abençoa a Tua igreja que vai agora dizimar, Senhor Deus, na Tua casa, para que isso é o Senhor que deu essa ordenança para a igreja, para trazer os tesouros à casa do reino de Deus, em nome de Jesus. Amém. Sincronizasse no Senhor e declarasse a Ele que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é grandioso. Então que você esquecesse as coisas, as más notícias que tem recebido, esquecesse lá fora, talvez esquecesse aquilo que está te preocupando. E nessa hora você não somente se conectar em Deus e abrir seu coração para Deus declarar que Ele é santo. Se não podeis que
texto. Neste momento, nós vamos dar sequência. Eu digo sequência porque de manhã, às 9 da manhã, nós ministramos aqui a ceia do Senhor e eu estava falando aqui sobre o verdadeiro Evangelho. Eu queria que vocês abrissem Gálatas, capítulo 1, versos 8 e 9, onde Paulo fala assim: ainda que nós, ou mesmo um anjo, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. E ele repete, como já dissemos, agora e repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já recebeste, que seja amaldiçoado. Deus, dá-nos a sua graça. Nós oramos e pedimos, abençoa nossa mente, nossos corações, para que a sua palavra possa achar guarida, Deus. E mais uma vez nessa noite te agradecemos, porque sabemos que estamos aqui, não é porque nós merecemos, mas é porque o Senhor pagou um alto preço para nos resgatar dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Eu falei de manhã que a gente ia falar de Efésios, 1 e 2, mas nós vamos ler o texto. Eu pedi para os irmãos lerem em casa, que aí vocês já vinham de lá já sabendo a mensagem, já Deus já ministrou no seu coração e a gente podia falar bem pouco aqui. Mas quando eu vejo Paulo falando assim, se alguém, ou mesmo um anjo do céu, vier e anunciar para vocês um outro evangelho, um evangelho diferente daquele que nós temos pregado, seja amaldiçoado. Aí eu paro e pergunto, que evangelho foi que Paulo pregou? O que significa evangelho? Evangelhos são notícias alegres, boas novas de salvação. E quais são essas boas novas? Existe uma triste notícia, ou muitas tristes notícias, eu falo aqui sempre, mas cada uma delas é seguida de uma boa nova. E eu volto a citar, sei que você já tem isso tatuado na sua mente, no seu coração, mas não tem problema. Eu não tenho problema de repetir as coisas muitas vezes. É bom que você não esquece. Mas quando eu falo de triste notícia, estou falando do salário do pecado, que é a morte. Isso é uma notícia triste. Mas aonde entra o evangelho aí? O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Todos os pecados separados estão da glória de Deus. Isso é uma notícia triste. Mas qual é o evangelho aí? Sois justificado, pode ser justificado gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. Uma outra má notícia: o ladrão veio para roubar, matar, destruir. Mas aonde entra o evangelho? Jesus falou, eu vim. E vim para que tenhais vida e vida em abundância. Então, irmãos, se nós passearmos em toda a Bíblia, eu falei hoje de manhã, pelo menos eu não encontro nenhum texto na Bíblia que diz que a salvação ela vem de nós, ou que nós precisamos fazer alguma coisa para ajudar na nossa salvação. Estou falando de salvação, não estou falando de testemunho, não estou falando de dedicação, de consagração, de jejum, de oração. Todos nós temos que fazer isso. Mas quando se fala de salvação, não precisamos fazer nada além de reconhecer o sacrifício de Jesus, crer nele como nosso Salvador e Senhor.
Nós temos visto uma onda de pregadores e de crentes também, que de cristão parece que virou pagão. Quando eu falo pagão, eu não sei se é bem esse sentido da palavra, mas pagão, aqui eu quero falar daquele que quer pagar tudo, até a sua salvação. E essa ideia, eu falei hoje de manhã, nós aprendemos isso desde criança. Quando o Daniel falava para o André, falava para a sua filha, dizendo assim, olha, não sei se ele falava isso não, mas se você, Ellen, passar de ano, não tomar bomba, tiver uma nota boa na faculdade, eu vou te dar um carrão. Um exemplo que estou falando. Se você fizer isso para o papai, para a mamãe, eu vou te dar aquilo outro. E nós pegamos essa cultura, e às vezes fazemos de Deus a mesma coisa, como se Deus fizesse isso conosco. Olha, me dá isso que eu te dou aquilo. Estou falando de salvação. E isso não existe. Essa coisa de fazer e tem que me dar alguma coisa, isso também eu vejo isso muito nas outras religiões. Não só o catolicismo romano, que comprava até pedacinho do céu, cada quilômetro quadrado diz que está lá, e eles compravam mesmo. As pessoas tinham que fazer alguma coisa para merecer o céu. E as outras religiões não são diferentes. O centro de Macumba, por exemplo, eu nunca fui, mas eu ouço. Se você procurar, se você for lá, para eles fazerem algum trabalho, eles vão dizer, nós vamos fazer, mas você tem que dar uma galinha preta, um gato preto, um bode preto, não sei se o bode precisa ser preto, cachaça, e mais isso, e mais aquilo. Faz um sacrifício, se precisasse, em certos casos, quando é aquele candomblé, aquela macumba, que tudo só muda a coleira. O cachorro é o mesmo. Só a coleira que muda, tudo é do diabo. Mas tem aqueles que são mais pesados, que pedem até sacrifício de criança. Eu faço isso, mas você tem que sacrificar uma criança, você tem que ir no cemitério, desenterrar um defunto, comer as fezes do defunto. Quer dizer, tem que pagar um preço. A ideia é essa, você tem que pagar um preço alto para você receber. E nós trazemos isso para a igreja e queremos receber bênçãos de Deus, mas às vezes dizemos, eu tenho que pagar um preço para mim me aproximar de Deus, ou para Deus aproximar de mim. Eu falei hoje de manhã, irmão, até a minha oração, ela só é aceita por Deus por causa de Jesus. É por isso que Jesus falou, tudo que vocês pediram, Pai, em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Nem a minha oração Deus ouve porque eu sou bonzinho. Ele ouve e responde porque existe um caminho aberto, eu tenho acesso à presença de Deus, mas esse acesso lá em Hebreus está escrito que nós temos um caminho livre, temos um acesso, o véu do templo foi rasgado, agora eu posso entrar na presença de Deus, mas posso entrar por quê? Por quê? Pelo sangue de Jesus. Só por Ele. Então isso é evangelho. É isso que Paulo está dizendo. Se alguém vier e pregar para vocês um outro evangelho que vai além desse, que seja diferente do que eu tenho pregado. E Paulo, se a gente olhar as cartas de Paulo, Paulo pregou um evangelho da graça de Deus. Ele pregou justificação pela fé. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus e não vem de obras, para que ninguém se glorie.
Você não pode ser um pagão. Você não tem que pôr na sua cabeça que você tem que pagar tudo para merecer a bênção de Deus. Você dedica toda a sua vida, você é fiel a Deus. Isso é uma resposta de gratidão por aquilo que Jesus fez por mim e por vocês. Nós temos apenas que ser grato, não fazer para merecer, porque se eu acreditar que eu mereço alguma coisa de Deus, até os meus pecados estão todos sobre mim ainda. Nem os meus pecados foram perdoados. Efésios capítulo 1. Nós vamos, eu sei que vocês já devem ter lido em casa, mas só para que a gente possa pensar nisso. Diz assim, vamos ler a partir do 3. Quem tem uma leitura boa aí? Que eu estou sem óculos, não mandei fazer meu óculos ainda, estou lendo um pouquinho, mas de vez em quando dá uma baralhada. Uma leitura aí, vamos ler devagarinho. E eu queria fazer como nós fizemos de manhã, que nós lemos o Salmo 103, e sempre meditar quando tiver uma palavrinha assim, ó, nele, ele, por ele. E é exatamente a mensagem que eu quero deixar no coração da igreja nessa noite. Simplesmente dizer, é por ele. De manhã foi isso, agora é isso, 7h30 é isto. Eu quero que todos que entrarem aqui, se você esteve aqui de manhã, não tem problema, está ouvindo outra vez. Se ficar para o próximo culto, vai ouvir outra vez, né? E você vai sair daqui certo de uma coisa: tudo que você tem, foi você que recebeu. E não foi por mérito seu, não. 1 Coríntios 1:30. Vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus para nós justiça, santidade, redenção, para que ninguém, nenhuma carne, se glorie diante de Deus. Efésios 1, a partir do 3. Leitura bem vagarosa, para a gente pegar os pontos que eu gostaria de deixar bem frisado. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Em Cristo, guarda isso. Nos abençoou com todas as bênçãos, todas. Você não tem que pagar por nenhuma. Ele me abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais, mas pelo que eu faço? Não. Em Cristo. Pode prosseguir. Como também nos elegeu nele. Elegeu nele. Nele quem? Jesus. Em Cristo. Você é eleito de Deus, mas é por causa de Jesus. Ele te elegeu nele. Ele te aceita por causa de Jesus. Vamos andando. Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. Você é filho adotivo. Você não é como aquele filho que a mulher ou o homem não planejou ter, mas facilitou e o menino foi gerado e nasceu, mas não tinha planejado. Alguém despreza muito esse negócio de adoção. Eu acho que é a coisa mais maravilhosa. Você pode escolher até a cor da criança que você quer adotar. E nós fomos eleitos, adotados, adoção de filho, nós fomos adotados. Pode ler o texto de novo, o verso. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. Pode prosseguir. Para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e honra da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. No amado. Pode ir. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. É só essa verdade que eu queria que vocês levassem hoje. Pode ir. E remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, e que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito,
que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro nos esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo na promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Pelo que... Até aí, tá bom. Eu só queria que os irmãos guardassem isso. Em nenhum pontinho aí nós encontramos que é por nós, pelos nossos méritos, mas é nele, é por ele, é em Cristo, é por Cristo, é no amado. Então, irmãos, aí você pode falar, e esse negócio de predestinação, eu creio, nós temos dois teólogos renomados, eu não discuto isso aí, acho que todos dois têm razão, é tanto que é uma matéria que não tem nem reprovação quando alguém for fazer um exame para pastor. Se você acredita na predestinação do livre-arbítrio, você não pode ser reprovado por isso, não pode. E eu estava dizendo, tanto o João Calvino, que é um teólogo reformador do século 1509, né, até 1604, ou 1564, melhor dizendo, ele defendia exatamente a eleição, ou predestinação. Quer dizer, Deus já te criou, e eu não concordo com isso, já digo, não concordo. Deus criou o João já criou o João para ir para o céu. João pode matar 500, nunca vai acontecer, viu? Estuprar 300, roubar Pirapora inteira, mas o João foi eleito por Deus para ir para o céu, e o João pode tentar escapulir, ele pode tentar negar, correr, mas Deus vai pôr um anzol no nariz dele e vai dizer: você é meu. Já o Daniel é bonzinho, não faz nada de mal para ninguém, aparentemente uma vida exemplar, ajuda os outros, vai até na igreja, dá o dízimo, mas Deus fala: eu não te quero não. Você foi criado, foi para ir para o inferno. E mesmo que você queira ir para o céu, você é filho da perdição. E alguém ainda diz assim: Deus criou Judas para trair Jesus. Que é isso? Que todos são criação de Deus? Foi. Que foi Deus quem criou o traidor? Foi. Da mesma forma que foi Deus que criou o Lúcifer. Mas ele criou Lúcifer para ser diabo? Para ser Satanás? Não. Ele se tornou Satanás pelo livre-arbítrio, quando ele decidiu rebelar contra Deus e pecar. Mas Deus não criou aquele anjo para em determinado tempo da história ele virar Satanás. Deus não permitiu que Judas viesse ao mundo e dizendo assim: ele vai nascer para ser o traidor. Ele vai me trair igual Pedro me traiu, ele vai me negar igual Pedro me negou. Mas Pedro, ele pode se virar para onde quiser, mas ele vai para o céu. Mas Judas eu vou mandar ele para o inferno, porque ele nasceu para isso. Irmão, isso não existe. Isso não existe. O Jacó Armínio, ele já defendia exatamente o livre-arbítrio. Com isso ele dizia assim que o homem é responsável pelos seus pecados, pelos seus atos. Eu que tenho que dizer sim ou não para aquilo que eu quero. E eu vejo isso muito na Bíblia. Um exemplo,
não vou poder falar muito, porque só temos 1 hora. Mas nós temos muitos textos bíblicos, não vou citar só um. Quando Caim resolveu matar Abel, então Caim não teve culpa. Ninguém pode culpar Caim, ele nasceu para isso. Nasceu para ser um assassino. E ninguém pode ficar com dozinha de Abel. Nasceu para morrer. Com a pedrada, não sei o que foi, né? Talvez cortou o pescoço dele com uma pedra. Naquele tempo, não sei nem se tinha faca. Nasceu para isso. Aquele que morreu esmagado debaixo do carro ali, nasceu para isso. Para morrer assim é o destino? Será isso verdade? E aquele que fez, como eu já disse aqui, tantas coisas bárbaras, então ele não tem culpa pelos seus erros, porque ele nasceu para ser assim. Isso eu não posso entender, dentro de mim eu não consigo aceitar de maneira nenhuma. E falando de Caim, quando Caim resolveu matar Abel, Deus falou para ele: Caim, Caim, por que você está com seu semblante descaído, Caim? O que aconteceu, Caim? Se você proceder bem, ó, deu para ele uma chance. Se é uma condição. Se procederes bem, Caim, haverá aceitação para ti também. Como foi aceita a oferta de Abel e sua oferta foi aceita. Se você proceder bem, haverá aceitação para você, Caim. Mas se você proceder mal, o pecado jaz à porta, o seu desejo é contra você, mas você não tem como dominar. Foi isso que falou? Você não tem como dominar, porque você nasceu para isso. Foi isso que Deus falou? Não. O seu desejo é contra ti, mas a ti cumpre dominar. A ti cumpre dominar. Então, irmãos, eu vejo que tanto Calvino como Armínio, eles estão numa estrada paralela uma com a outra. Mas lá adiante, no final, eles vão encontrar no mesmo ponto. E sabe qual é o ponto? Jesus. Quando nós lemos aqui em Efésios, que parece dar uma ideia da predestinação, onde o Calvino parece que tem as suas razões, mas tudo está dizendo que é por causa de Jesus. É em Jesus. Então significa o seguinte: o arminiano, que acredita no livre-arbítrio, de joelho, orando, adorando a Deus, ele é um calvinista, porque ele vai dizer assim: Deus, tudo é o Senhor, tudo é pelo Senhor, eu louvo, eu te adoro, porque nada acontece nesse mundo sem a sua vontade. E o calvinista, evangelizando na rua, pregando, ele vira um arminiano. Sabe por quê? Porque ele não sai dizendo assim: ó, você não precisa aceitar Jesus, porque você já nasceu para ser salvo, você já é um escolhido, você já é salvo. Não, ele sai pregando e dizendo: olha, Adélcio, se você não aceitar Jesus, você não pode ser salvo. Se você não crer em Jesus e não aceitá-lo como seu Salvador, você não vai para o céu. E aonde ficou a predestinação aí? Então, meus irmãos, nós já vamos tomar a ceia, mas vamos tomar com este pensamento: na nossa salvação nós não temos parte. A única coisa que eu preciso, temos sim, no sentido de escolha, de decisão. A decisão é minha. Deus não invade o meu coração, não invade a minha vontade. Deus não me fez para ir para o inferno e também não me bota cabresto para mim ir para o céu. É uma decisão minha. Deus tem um plano de salvação e, pelo que nós vimos aqui, esse plano está em Jesus e tão somente em Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele, incluiu, salvação inclusiva, eu falei de manhã, todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o verso 17 diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas
aquele que se mantém rebelde é uma condição. Então a salvação ela é inclusiva, mas ela é exclusiva também. Ela é para aquele que aceitar Jesus. Mas aquele que se rebelar contra o Filho, ele não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aonde ficou a predestinação aí? Deus enviou, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que crê tem a vida eterna. Aquele que não crê não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, eu quero terminar essa palavra dizendo que o evangelho que Paulo pregou foi esse evangelho da graça de Deus, o evangelho da misericórdia. Graça, Deus me dando tudo que eu não mereço, favor imerecido. Misericórdia, Deus não me dando nada do que eu mereço, porque eu merecia era morte, merecia era tudo que não presta. Mas se eu estou aqui, se você está aqui, se você não sabe por quê, lê Lamentação 3, 21 e 22. Jeremias falou assim: eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E aí ele mesmo continua: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê? Porque elas renovam, não é uma vez por mês não é uma vez por ano não, elas renovam cada manhã. E eu só estou aqui porque as misericórdias de Deus foi renovada sobre a minha vida na manhã desse dia. E é isso. Feche seus olhos. Os irmãos podem parar comigo, os diáconos podem pegar os elementos. Meu Deus, nós te damos graça, porque a sua palavra, ela nos diz que nós somos abençoados com todas as bênçãos celestiais, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Te dou graça, Deus, porque nada depende de mim, porque se dependesse, eu estaria totalmente perdido, porque Isaías 64, 6 diz que todos nós somos como imundos e até a nossa justiça diante do Senhor é trapo de imundície. Então eu não tinha chance, eu não tinha de forma alguma possibilidade de salvar a mim mesmo. Mas nós te louvamos, porque nós fomos escolhidos, nós fomos eleitos, nós fomos predestinados, nós fomos adotados como filho por causa de Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui, para comer esse pão, para beber esse vinho, o pão que simboliza o corpo dele, que foi dilacerado ali naquela cruz, e o vinho simboliza o sangue que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. E nada além do sangue pode nos aproximar de Deus. As minhas obras, minha justiça, minha moralidade em alto nível, nada me aproxima de Deus. Eu só posso aproximar dele, do Senhor, por causa de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nós temos paz com o Senhor por causa de Jesus Cristo, porque somos justificados mediante a fé, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que nós podemos entrar na sua presença, ser reconciliados com o Senhor por causa de Jesus, que a sua palavra diz que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, e é Jesus Cristo o homem. Só por causa dele é que nós podemos estar na sua presença, e por isso nós te louvamos, te agradecemos. Não nos deixe, Deus, desviar nunca, tirar o foco de Jesus nunca, mas que nós possamos cada dia prosseguir a nossa caminhada, sendo fiel ao Senhor, como resposta de gratidão por causa de tudo que o Senhor fez por nós. É o que nós suplicamos no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pão de Deus é
do Paulo. Quando ele disse: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Eu gosto de falar isso todas as vezes, que eu amo essa palavra, em memória de mim. Eu vejo assim de maneira bem clara Jesus falando: vocês não podem esquecer nunca que fui eu. Não foi Pedro, não foi Paulo, não foi Maria, não foi João, não foi nenhum homem aqui na terra. Não é por você, não é pelas suas obras, não é pela sua moralidade em alto nível, não é pela sua justiça própria. Vocês vão lembrar sempre que a salvação que você tem foi eu quem paguei o preço e dei para vocês de graça. De graça. Não custa nada, não tem que pagar nada. Você precisa ser apenas um cristão, um seguidor de Jesus. E eu falei hoje de manhã, ter um relacionamento com Ele mais do que de um servo. Porque é bonito a gente falar: eu sou um servo de Deus. É bonito, e eu também sou. Mas a palavra servo tem um sentido também de escravo. E às vezes o escravo nem sempre era tão bom. Às vezes ele trabalhava gemendo, chorando, apanhando, fazendo por obrigação. Por isso que Jesus falou: olha, eu não vos chamo mais de servos. Eu te chamo de quê? De amigos. Amigo. É um relacionamento de amigo que eu tenho que ter com Jesus. Amigo, meu amigo mais fiel, o amigo que fez por mim o que ninguém faria. Deu a sua vida voluntariamente. Ele não foi assassinado brutalmente contra a sua vontade. Ele disse: eu dou a minha vida. Aleluia. E voluntariamente a dou. Eu tenho autoridade para entregá-la, tenho para reaver, e esse mandato eu recebi do meu Pai. Mas ele resolveu doar por nós, totalmente, para nos resgatar do nosso pecado. Então pode comer o pão em memória, sabendo que foi ele que morreu em seu lugar. Por semelhante modo, depois de ter ceado, ele pegou o cálice, tendo dado graça, ele deu aos discípulos, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Bebei dele todos e fazer isso em memória de mim. Ele estava dizendo o sangue da nova aliança. Aliança, nesse sentido, significa exatamente algo que nos liga, que nos religa, que nos une. Ele estava dizendo: através desse sangue vocês vão ser religados a Deus outra vez. Mas tudo isso por minha causa. Faz isso em memória de mim. Vamos juntos beber o cálice.
possa ter uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Irmão, só lembrando que quinta-feira, culto às 19h30, está na direção do nosso irmão Fábio. Tem sido uma bênção. Nosso irmão tem pedido para que a igreja possa tirar também esse dia para jejum e oração, e Deus está operando nesse lugar. Então, às quinta-feiras, 19h30, esteja aqui conosco, amém? E domingo também, às 9 da manhã, escola bíblica. Os irmãos que não têm vindo têm perdido, porque tem sido uma bênção. Então, de 9 às 10 da manhã, escola bíblica. E também para os casais, no próximo domingo, você que é casado, nós vamos estar fazendo um culto direcionado para os casais. Então esteja conosco, e você vai deixar para vir no horário das 19h30. Então, já conversando com o nosso pastor, então o horário de 19h30 vai ser um culto direcionado apenas para os casais. Então, você que é casado aí, venha participar conosco no próximo domingo, às 19h30. Quantos entendeu? Diz glória a Deus. Então, nós vamos estar aí no próximo domingo, às 19h30. Eu sei que Deus tem uma palavra para cada um de nós, para a nossa família, amém? Levanta a sua mão para o céu. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por tudo que o Senhor fez neste lugar. Obrigado, Deus, porque desde manhã o Senhor tem falado poderosamente em nossos corações, meu Pai. Quantas pessoas, meu Deus, têm vivido em dias culposos, onde, meu Pai, existe o inimigo acusando o tempo todo e as pessoas procurando fazer algo para merecer o céu, quando na verdade, meu Deus, nós podemos olhar pela sua palavra, que a salvação, meu Deus, ela é pela fé, é pela graça do seu Filho. Portanto, meu Deus, o que nos resta é simplesmente, meu Pai, buscar o Senhor a cada dia, é renunciar, meu Deus, aquilo que o mundo nos propõe, dizer não ao mundo, mas dizer sim ao Senhor todos os dias, sabendo, meu Pai, que é no Senhor que nós temos tudo que nós precisamos. Que os teus filhos saiam daqui nessa noite, meu Pai, mais fortalecido, meu Pai. Que eles possam ter, meu Deus, uma semana de bênção, apesar do caos que se instala em todo o mundo. Mas nós possamos ter a certeza que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Senhor, meu Pai, é o socorro bem presente na hora da angústia. Que, meu Deus, essa seja a palavra que esteja a cada dia ecoando em nossas almas, meu Pai. Sabendo, meu Deus, que nós temos o Senhor que cuida muito bem de nós, ó Deus, com tanto carinho. Leva o teu povo de volta para os seus lares, amparado, meu Deus, guardado pelas suas mãos. E eu abençoo com toda a sorte de bênção nessa noite, cada lar representado aqui, meu Pai, cada família, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que as doces eternas consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus que está reunido aqui nesta noite, mas também com todos que estão espalhados sobre a face da terra. E o povo de Deus diz: amém, vai em paz, em nome do Senhor Jesus.